Oi, eu sou a Bibi, a leitora e concurseira, e hoje a gente vai falar sobre Vera Atkins, Júlia Tofana e literatura. Gente, eu gosto muito do mundo da literatura, gosto muito de livros de ficção e também gosto muito de podcasts sobre true crime, sobre crimes verdadeiros, sobre surtos coletivos, sobre teorias da conspiração. São assuntos que eu gosto muito. E eu descobri recentemente que tem alguns livros de ficção que são sim baseados em histórias reais. Alguns, obviamente, inclusive na nota dos autores, eles deixam lá em quem eles se basearam. E também tem outros que lembram uma coisa e outra. Então eu resolvi trazer para vocês, durante esse mês de fevereiro, vídeos que falem sobre livros e sobre acontecimentos da vida real, que são interessantes de saber e que não vão ficar só aqui na minha cabecinha. Durante esse mês a gente vai ver a repercussão desses vídeos e se tudo der certo, a gente continua trazendo sempre que der, porque é um vídeo que dá um pouquinho mais de trabalho. Eu preciso estudar e procurar sobre para trazer informações verídicas para vocês, então demora mais para ser produzido. Já deixa seu like se você gosta, já se inscreve no canal, não se esqueça de me acompanhar nas outras redes sociais e de comentar sobre sugestões, ideias, outros casos que você conhece sobre, pra gente trazer e debater em algum momento. Lembrando que todos os dados de onde eu peguei as informações eu vou deixar no box de informações e que esse vídeo, ele não vai trazer todas as informações detalhadas pra vocês. Eu tentei fazer um resumo bem tranquilo pra vocês entenderem e quem sabe vocês não lerem obras que tratem exatamente sobre a Vera Atkins, sobre a vida completa dela, mas enfim, é resumo, tá? Resumo. Eu conheci ela através das Histórias Agentes Secretas de Paris, que foi o livro que eu li em leitura coletiva. Aqui a gente tem 3 protagonistas, ele vai ser narrado de 3 pontos de vista diferentes. Pela Eleanor Tigges, pela Grace e pela Mary, elas são personagens que viveram situações diferentes. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Grace, que tá numa estação de trem e ela encontra uma maleta. Essa maleta, ela encontra algumas fotos de mulheres e aquilo ali mexe com a cabeça dela, ela fica muito curiosa e quer entender por que essa maleta tá ali e quem são essas mulheres. Então ela vai buscar descobrir. E aí o que ela descobre é simplesmente assim, um evento histórico, porque essas mulheres foram heroínas de guerra. No passado, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Eleanor Tigges e a Mary. A Eleanor, que foi quem foi baseada na Vera Atkins, ela comanda ali e treina mulheres para serem correspondentes de guerra e serem mandadas para Paris. A Mary é uma dessas mulheres que vai ser mandada para Paris e vai agir como correspondente, como espiã ali no meio disso tudo. Então a gente acompanha essas 3 narrações diferentes. É um livro que ele vai prender sim para quem gosta do tema, para quem tem interesse em saber. Claro que, apesar de ter sido baseada na história da Vera, muitas coisas aqui são ficção e a autora deixa isso escrito na nota dela. Então é importante vocês saberem que essa história é uma história ficcional. Foi baseada sim, tem muitas coisas que vão fazer a gente imaginar como era aquela situação, mas é ficção. Tá? É através dessa leitura que eu descobri sobre essa mulher e aí eu resolvi pesquisar e descobri que, além do livro, ela muito provavelmente inspirou a secretária do James Bond, de 007. Tem muitas curiosidades em torno dela, né? Vamos começar agora a falar de fato sobre a vida dela. Vera Atkins nasceu na Romênia em 1908. E o nome dela, originalmente, não tinha Atkins. Era Vera Maria Rosenberg. Quando ela se mudou com o pai, que era judio-alemão, e com a mãe, que era judia britânica, para Londres em 1933, foi que ela trocou o sobrenome dela e adotou o Atkins, que é como a gente conhece ela hoje, como todo mundo conhece, e quem não conhece deveria conhecer. É importante a gente saber o período histórico em que a Vera Atkins atuou, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que iniciou com a invasão da Alemanha na Polônia em 1939. Aí teve início a Segunda Guerra. E foi até 1945, quando a Alemanha assinou a rendição. Então, ok, linhas traçadas, vamos lá. Ela se mudou para Londres em 1933. Ela começou a trabalhar como secretária na Agência Executiva de Operações, a SOE, a sigla, em 1941, 2 anos depois que a Segunda Guerra já tinha começado. Muito pouco tempo depois, ela já foi nomeada como assistente do chefe da seção. E aí ela se tornou, de fato, uma oficial da inteligência. Ela serviu como civil até 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi quando ela foi comissionada como oficial da Força Aérea Auxiliar Feminina. Em 44 mesmo, ela já foi naturalizada como cidadã britânica.
E aí, de novo, ela mudou de posição e foi nomeada oficial de inteligência da seção F. Aí que a gente começa com a história que a gente tem aqui no livro, que foi durante esse período como oficial de inteligência da seção F que ela tinha a responsabilidade de recrutar esses agentes e mandar para a França. Além de recrutar e implantar esses agentes britânicos na França, ela também foi responsável por 37 mulheres nos vários circuitos da SOE. Então, aqui no livro, a gente tem essas mulheres que foram mandadas, elas foram treinadas, inclusive aqui a gente tem e mostra esse treinamento pro rádio, como seriam enviadas as mensagens para elas poderem ir para a França. Então, na vida real, a Atkins treinou e cuidou de 37 mulheres para que elas fizessem isso. Logo depois da libertação da França, ela foi até lá para encontrar 51 agentes que estavam desaparecidos. Isso é muito interessante porque mostra como que ela estava preocupada com esses agentes que ela era responsável, sabe? Então, ela teve essa relação com eles de não só mandar eles pra guerra e estão desaparecidos, muito possivelmente mortos. Não, ela queria ir atrás para descobrir a resposta e saber o que de fato aconteceu com essas pessoas. Se elas foram assassinadas lá, se elas foram mantidas em cativeiro, onde elas estão, se ainda estão vivas. Então ela voltou para a França logo depois do fim, né? A França foi libertada e aí ela vai até lá para tentar descobrir o que aconteceu com esses 51 desaparecidos. Inicialmente ela não recebeu muito apoio para fazer isso, só que depois, quando tudo foi descoberto, todos os crimes, as atrocidades que foram cometidas pelos nazistas, aí ela começou sim a receber um apoio de alguns oficiais para ir até lá e descobrir o fim que os agentes que eles mandaram tiveram. Em 1945 a SOE foi desfeita, mas em 1946 a Atkins foi mandada para a Alemanha, ela foi para a Alemanha, financiada por um serviço de inteligência para ela encontrar algumas das pessoas desaparecidas lá. Dentre elas, 14 mulheres. Aquelas 37 que foram enviadas como correspondentes de rádio, enfim. Então, a gente consegue perceber que ela lutava pelas pessoas que ela mandava pra guerra. Ela era humana ao ponto de se preocupar com essas pessoas. Então, por mais que o projeto em si já tivesse sido encerrado, ela conseguiu apoio e financiamento de outras inteligências para chegar até lá e procurar por essas pessoas que ficaram desaparecidas para ter algum tipo de resposta. Agora, falando de A Pequena Loja de Venenos, aqui a gente tem duas protagonistas, a Nella e a Caroline. A Nella viveu no passado e ela era uma boticária, ou seja, ela vendia ali produtinhos para as mulheres e um desses produtinhos era veneno, para essas mulheres darem para os seus maridos, para os homens que abusavam delas, e a única regra dela era essa, sabe? Ela só dava para mulheres e nessas situações em que elas precisavam usar contra esses abusadores. Já no presente, a gente tem a Caroline, que ela é historiadora, mas ela que desde que ela se casou, ela meio que se apagou, assim, em nome do casamento dela. E agora o casamento tá passando por uma crise, e ela faz uma viagem para tentar se reconectar, e ela encontra alguns fatos históricos sobre a Nella, e ela começa a pesquisar e fica muito curiosa a respeito dessa história. E é assim que uma meio que vai interferir na vida da outra. Já na vida real, a gente tem um caso bem recente, né? Mas antes da gente falar sobre ele, a gente vai falar sobre a Giulia Tofana, que foi a criadora da famosa aquatofana ou água tofana, que é uma mistura de várias substâncias. Ela viveu no início do século XVII. Gente, faz muito tempo que tudo isso acontece. Ela produzia cosméticos naturais para as mulheres, até que um dia ela teve uma ideia de fazer uma mistura de várias substâncias. Ela não tinha cor, ela não tinha sabor, ela não tinha cheiro, então passava completamente despercebida. E essas mulheres davam para os seus maridos, para esses homens opressores, na quantidade que elas desejavam. Então, se quisessem uma morte mais rápida, era só colocar, tipo assim, colocar muito. Ah, não, quero que vá morrendo devagar, né? Então vai aos pouquinhos, vai dosando conforme a sua necessidade. Às vezes não queria nem matar, só queria dar um susto, sabe? Então ia dosando e ela vendia esse veneno para essas mulheres. E é interessante a gente falar sobre a composição, porque como eu falei para vocês, ele não tinha cheiro, ele não tinha gosto, ele não tinha sabor, e ele era assim, não tinha cor também. Então era muito difícil de encontrar essa substância no corpo das pessoas, de enxergar essa substância, de sentir essa substância. Então eles consumiam e na maioria dos casos não se sabia do que eles tinham morrido. Mortes naturais, gente, naquela época era muito comum. Não, pegou uma rinite, morreu de rinite, menina. Não pensou? Gente, eu seria morta há muito tempo. E era muito comum isso acontecer. Então meio que passava despercebido mesmo. Eles tomavam veneno, muitos deles morriam por veneno e nem sabiam.
Foi de arrasta e é isso aí. Essa mistura, ela tinha 2 compostos principais, além de outras substâncias, claro, mas como isso foi há muito tempo, é muito difícil saber exatamente como que era essa mistura. Mas 2 delas eu vou trazer pra vocês e, inclusive, eu vou precisar colar, porque eu sou péssima em química e em decorar coisas. Então, a primeira é o arsênio. O arsênio, um composto químico, né, obviamente, que é tóxico, e eu vou falar sobre essa questão com vocês. Quando ele é absorvido pelo organismo, ele vai ser absorvido ou por inalação, ou por ingestão. Eles são menos tóxicos, os orgânicos, do que os inorgânicos. O arsênio inorgânico trivalente, que é o As3+, ele interage fortemente com esse aqui, eu não vou saber ler. Ele interage fortemente com um grupo específico de moléculas orgânicas. E aí, através dessa ação, muitas e muitas moléculas são afetadas por isso. Para causar a morte de um ser humano adulto por dano à respiração celular em poucas horas ou dias. O orgânico nem tanto, mas o inorgânico trivalente, esse aí mata em horas. Já o chumbo, que era outra substância usada por ela, ele causa efeitos deletérios no sistema nervoso central e periférico. Então ele gera alterações neurocomportamentais. E, tipo assim, só um já faz mal. Ali, ela tinha 2 e outros. Então vocês imaginam a potência dessa água, dessa substância que ela criou. E era assim que ela distribuía para as mulheres. Um fato interessante, e que eu acho que muitos de vocês sabem, é que isso não existia só numa relação entre esposa e marido. Era muito comum em todas as relações. Porque não existiam estudos, nem a medicina era tão avançada para encontrar esse líquido no corpo. O arsênio, ele foi usado por muitas pessoas, muitos serial killers, muitos assassinos, em tempos passados, às vezes por picuinha de vizinhos, justamente por isso, porque a morte meio que vinha como uma causa natural, e como não tinha como estudar mais, não tinha como saber se era veneno ou não, e muitas vezes isso nem passava pela cabeça das pessoas. Até porque não tinha como provar, então é isso aí, morreu e ponto. Atualmente, a gente tem um caso parecido que tá rolando por aí, e que eu vou usar muito, supostamente pra tudo, porque não estou a fim de ser processada, mas ela tá sendo investigada. Não sei se vocês viram, mas teve uma família que ingeriu um bolo, e muitas pessoas morreram, outras ficaram internadas e depois foi descoberto o uso de arsênio nesse bolo. Então aí a gente já tem o veneno e foi em grandes quantidades, tá? Supostamente, essa mesma mulher que está sendo investigada por esse crime, ela também já tinha feito isso antes com a sogra e com o marido. Ela já tinha levado outros produtos com o arsênio para casa deles. O marido da sogra dela ingeriu e ele veio a óbito. E depois que foram descobrir... E aí é interessante porque, olha só, mesmo hoje, a gente tá vivendo 2025, e mesmo assim, não foi descoberto que foi por arsênio. Eles descobriram isso agora, depois que rolou toda essa situação com o bolo, e acharam suspeito a morte do sogro dela. Então eles foram a fundo pesquisar e descobriram que era. Então, cara, não tinha como. E aí vocês param pra pensar na Júlia Tofana. Mas é isso, gente. Essas são as notícias atuais, e nem tão atuais assim, de acontecimentos que aconteceram no mundo real e foram retratados na literatura, em ficções. Também tem outros livros que não são ficção, mas que também tratam da história dessas mulheres e que eu achei muito, muito curioso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau!